Um bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo. Hoje, sábado 21 de março de 2020. Antes de falar alguma coisa, eu queria ler aqui alguns versículos na palavra de Deus, no livro de Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 ao 19. Texto muito conhecido, por sinal cantado até em louvores. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos. Meus amigos e irmãos, o contexto dessa oração era um momento muito difícil. Esse homem de Deus, o profeta, classificado como um dos profetas menores, foi contemporâneo de Jeremias, que também sofreu por pregar a verdade, querer incutir na sociedade de então a verdade, o que eles andavam fazendo, se distanciando de Deus, buscando suas próprias necessidades, colocando isso como primeiro lugar, o ter, subjugando o ser, as pessoas valorizando mais o conquistar, o ganhar, né? E naquela visão nihilista, que o homem só é vitorioso, só é o tal, se tiver por cima, se for altivo, não altruísta, mas altivo, né? Por isso, Nietzsche dizia que Jesus era um fracassado, era um líder fracassado, porque ensinava a dar uma face a quem batesse na outra, andar 2 milhas a quem pedisse para ir uma, e entregasse a capa a quem pedisse a túnica. Ele achava isso ser um fracasso. E Abacuque estava vivendo no meio de um povo que iria enfrentar o julgamento de Deus, que já tinha sido anunciado, já tinha sido divulgado por outros profetas, a exemplos de Jeremias. E essa punição de Deus viria severa através dos babilônios, que era um povo ímpio, mas seria instrumento na mão de Deus para punir o seu povo. Povo este que se distanciou totalmente, que começou a se enveredar pelos caminhos das nações à sua volta e buscar seus próprios interesses. E ídolos tantos, né? Que esqueceram do Deus, o Deus Salvador, o Deus Criador, o Deus Onipotente, o Deus Único, o Deus Trino. Irmãos, eu vejo muita semelhança com os momentos que estamos vivendo, mas muita semelhança. Os dias de Judá, pré-cativeiro na Babilônia. Seus irmãos do norte, as 10 tribos do norte, já tinham sido dispersas, já tinham sido arrasadas pelos assírios algumas décadas antes. E estava se aproximando o momento deles. Mas o povo continuava com o coração duro, empedernido, buscando suas próprias vontades e viver uma vida distante de Deus. E não é isso que a sociedade tem feito. E não é isso que tem acontecido. Deus tem sido, para os que não creem, motivo de chacota, de se tirar do meio, de se alguém pronuncia fé, é um arcaico, é um medieval, é uma pessoa que ficou presa à Idade Média, que não tem esclarecimento, que não alcançou o iluminismo da mente, que não tem o que ir à altura. E a sociedade, de forma geral, tem escrachado Deus, tem dado as costas a Deus. Algo que simboliza ou que lembre Deus tem sido motivo para escolas de samba e diretores de cinema, enfim, fazerem chacota, achincalhar, achovalhar, e até mesmo para os que se dizem cristãos. Muitas igrejas que perderam o foco, tiraram Cristo do centro da mensagem,
não se prega mais Cristo e contra o pecado, não se denuncia o erro de uma sociedade de governantes, não, querem se alinhar ao mundo. O relativismo não tem nada a ver, tomou conta do linguajar do crente. E muitas igrejas se reúnem só para pedir, para tornar Deus um corretor de imóvel, para lhe dar casa nova, um agiota ou que vai lhe dar um carro, ou um cupido que vai lhe arrumar um casamento. Enfim, tornaram Deus um bibelô, um mascote. Isso para os que creem, porque os que não creem já está dizendo tudo. Então, como é que uma sociedade dessa, como é que um mundo embasado em cima de valores tão podres, onde o certo é errado e o errado é certo, quer bênçãos do céu? Está aí, irmãos, está aí, amigo, um ser invisível que não podemos ver, mas colocando de joelho os Estados Unidos e todas as grandes nações do mundo. Está aí um ser invisível, causando mortandade na Europa do século XXI, como na época da peste negra, ou até mais por conta de ser uma população mais numerosa. Está aí. Que adianta ter dinheiro, que adianta ter um carro de R$1 milhão, se não pode usufruir? Que adianta tá numa casa boa, tá com tudo bem, né? Na questão de conquista, e não poder fazer nada num momento como este, num momento desesperador. Mas aí, apesar de tudo isso, apesar de toda essa conflagração, de toda essa destruição e dessa punição, que eu creio que é uma punição de Deus aos homens, à humanidade, é mais um dilúvio vindo dessa forma, para que a gente se toque, a gente se volte. Nós encontramos estas palavras do profeta Abacuque, que diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. Ou seja, era a base da economia dos dias de Abacuque. Era a produção de frutos, principalmente a oliveira, que produzia o azeite, a uva, que produzia o vinho, e as ovelhas, que produzia a lã, o leite, o queijo, que era muito usado para esse fim, e os bois, que era a fonte de proteína daquele povo, ou seja, a base da economia. A economia daqueles dias estava baseada exatamente nisso. Então Abacuque está dizendo, ainda que a economia venha a zero, ainda que tudo se acabe, ainda que tudo vire um caos, mesmo que tudo à minha volta se destrua, que o julgamento de Deus venha pesado e a gente sinta na pele. Aí ele vem no versículo 18, com a adversativa da esperança. Ainda assim, essa adversativa da esperança é que muda toda a história. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode tudo se abalar, pode tudo se desmoronar. Ainda assim eu quero manter a minha convicção. Ainda assim eu quero esperar nele. Ainda assim eu quero crer que o Senhor está no alto e sublime trono. A maioria pode zombar, pode descrer, pode dizer isso é fábula, isso é história que os judeus criaram. Isso, enfim, não tem valor para um século da tecnologia, da informática. Mas lembrem-se, no século da tecnologia, da informática, da informação online, um pequeno vírus, invisível aos olhos, está colocando o mundo literalmente de joelhos.
grandes conglomerados empresariais, grandes potências, parando literalmente. Pensem nisso, pensem nisso. Em meio a esse desespero e dissabor que ora vivemos, muitos não têm esse amparo, esse apoio, essa rocha. A exemplo de Abacuque para dizer, mesmo que acabe tudo, mesmo que se desmorone tudo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pois o Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele é a minha força. Oxalá, queira Deus, que você também tenha esta força. Tenha esta base agora, não só agora, mas em todo momento de sua vida. E se porventura você está com sua vida atrapalhada, distante dele, está de costas para ele, está caminhando sentido contrário ao dele, pare agora. Se detenha agora diante deste inimigo. Não o enfrente, porque ele é poderoso demais para nós. Não vamos conseguir vencê-lo. Mas volte-se para o Deus que você muitas vezes zombou, o Deus que você muitas vezes criticou e não creu. Volte-se agora, arrependido, chegue-se a Ele, porque só Ele é a nossa salvação. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele abençoe o Brasil, que Ele abençoe o planeta Terra, que a sua justiça, que é um atributo inegável dele, que está agora atuando sobre o planeta, seja por um pouco cessada, e que a sua misericórdia, que também é atributo seu, se derrame sobre este planeta, sobre nós, sobre todos. Fiquem na paz.